Vamos chegando aí a nossa hora da nossa live. Chegando um pouquinho atrasada, porque eu estava gravando um vídeo ali e terminou que eu peguei um trânsito. E aí atrasei um pouquinho. Mas vão enviando aí aviãozinho para os amigos, pro pessoal, que a gente vai começar a nossa live. Deixa eu organizar aqui, tô chegando. E, pessoal, vai chamando aí, tá aí muita gente já entrando, Álvaro, Naeli, Dalila, vão enviando o aviãozinho aí pros colegas, tá? Elizabeth também entrou, Elizabeth Pinheiro, tá? E tem outras pessoas mais entrando. Tem uma companheira aqui, gente, ó, a minha companheira de live. Ó, aqui, ó. Tá aqui já fazendo parte. Toda vez que eu faço live, ela fica aqui perto de mim. Então, gente, vamos lá. Já tem gente aí o suficiente. O som tá bom? Eu trouxe até o microfone para ficar melhor. Me falem aí se tá tudo, tá ouvindo bem, tá tudo ok. Vou colocar o fone de ouvido. Preparando aqui, tá? Porque o motivo dessa live é a gente falar de um assunto importante, pertinente, que é a profissão de corretores de imóveis. Nossa profissão de corretor de imóveis é importante, é uma profissão séria, ela precisa ser respeitada, ela precisa ser entendida pelo cliente, pelo corretor parceiro, o papel de cada um de nós. E como o mercado imobiliário de Teresina ele está amadurecendo, eu vejo que é hora da gente falar desse assunto, tanto para o cliente que não respeita, eu não estou falando todos os clientes, tá, gente? Porque eu sei que tem cliente aqui que é amigo, que é cliente de verdade, que faz o papel de cliente, que confia, e tem o outro lado, que é a pessoa que usa o corretor, que usa o trabalho do corretor, faz todo o papel de usar o trabalho e no final eles fecham o negócio sem o corretor de imóveis, colocando o corretor para trás, sendo antiético, sendo corrupto, porque a gente fala de Brasil, mas tem muitos profissionais corruptos, tem muitas pessoas corruptas que fazem o papel de se dar bem na negociação, porque assim, não é por causa de porque é uma negociação de 3 milhões e 700 que eu trago essa pauta aqui, esse assunto aqui. Pode ser até de 100 mil reais a negociação. É que é hora da gente deixar claro que essa nossa profissão, ela é uma profissão séria, e que se a gente estiver unido e se a gente tiver consenso de cooperação entre si, eu acho que vai diminuir muito essa história do cliente que está trabalhando com o corretor com falta de ética, parar. Ele se dá mal nessa jogada de sair se dando bem em toda a negociação que ele faz. Eu conheço muita gente que faz isso. Já é de carteirinha da pessoa olhar com o corretor, rodar e comprar direto com o proprietário. Não, olha, as duas partes falam assim, ó. Não, a pessoa não quer mais comprar. A pessoa chega pra gente, eu não quero mais comprar. O vendedor diz, olha, eu vendi para outra pessoa. E depois de muito tempo a gente encontra os dois. A negociação foi feita sem o corretor de imóveis. Porque houve uma falta de conversa. Ou às vezes ele diz, eu comprei com outro corretor. E não, na verdade não. Ou às vezes entra um outro corretor mesmo, porque ele negocia a comissão, tira metade. Então tem vários tipos de corrupção dentro desse mercado. Mas eu vim aqui chamar o presidente do Cresce e também tem o advogado, doutor Henrique, que vai conversar com a gente. E mande aviãozinho para corretores de imóveis, para essa live, encher de gente que já passou por isso, para entender. E é isso, meu chamado aí, manda aviãozinho para os amigos, liguem, avisem, vamos fazer
entender. Deixa eu ver aqui, deixa eu enviar o convite para o Pedro. Não sei se o Pedro já está aí. Pedro Nogueira. Ok. Enviei o convite para o Cresce também. O Cresce também está convidado. Oi, Pedro, boa Boa noite, minha amiga noite. Rosângela. Boa noite, essa audiência tão qualificada. Eu confesso, Pedro, que eu não gostaria de estar aqui para falar desse assunto, porque seria maravilhoso se o nosso mercado funcionasse tão bem que não precisasse falar disso, né? Eu acho que tem um som aí que está dando microfonia. Eu acho que. Ah, pronto, Pronto, silenciou, melhorou. certinho? Melhorou? Pronto. Então vamos lá. Boa noite, Vamos lá. Rosângela. Tudo bom? Eu quero lhe dar as boas-vindas, Obrigado explicar para a pelo nossa convite. audiência aqui, para os nossos seguidores, que você é um dos presidentes de Cresce mais jovens do Brasil e está aqui a meu convite, porque, primeiro, eu quero falar de uma dor, que é uma dor da gente, do corretor. E aí, ontem aconteceu uma coisa muito estranha, uma coisa estranha não, aconteceu uma coisa que já aconteceu com outros corretores, comigo também, mas dessa vez foi muito grave, porque fui eu, Rosângela, como corretora que estava no negócio, fui eu que apresentei, fui eu que fui desde o primeiro atendimento, desde o dia 20 de abril até ontem, quando eu fui simplesmente descartada do negócio. E aí, o que acontece? Eu me senti com a obrigação de vir falar aqui nesse canal, para a nossa audiência, para a nossa equipe, para os nossos corretores, para o Cresce, porque é hora do nosso mercado amadurecer, a gente se unir. E aí eu quero abrir essa discussão aqui com outros corretores, não só da minha empresa, não só da imobiliária Rosângela Castro, mas de outras imobiliárias, como clientes também, entender qual é qual o papel do profissional, do corretor de imóveis, e qual é até onde vai o nosso direito, aonde vai o nosso dever, entender também para educar o mercado, porque muitas vezes o cliente ele é desprovido de senso de esse corretor não tem empresa e a gente tem uma estrutura pesada para manter, treina o corretor, se treina para na hora ser descartado, porque é uma comissão grande. Eu acho que já aconteceu isso, porque a gente já bateu papo sobre isso. Então, é isso. A gente tem que abrir essa discussão aqui com todos. E boa noite, bem-vindo à nossa live. Boa noite, Rosângela. Primeiramente, gostaria de saber se o áudio está tudo certinho, você está me escutando bem? Tá tudo certinho. Perfeito. Essa audiência muito qualificada, né, dos seus seguidores, seguidores do Cresce, corretores de imóveis que nos seguem também. É um assunto bem pertinente, Rosângela. Você me trouxe ontem, fez uma ligação, relatos realmente pessoais. É algo que praticamente todo corretor de imóveis tem uma situação específica semelhante ao que você vem passando. E assim, eu vou iniciar a minha fala, né, tratando desse assunto, de uma pergunta que sempre me fazem, né, geralmente quando eu vou dar uma entrevista em um meio de comunicação, falando do mercado imobiliário, eles me perguntam qual a melhor garantia de quem quer comprar e alugar um imóvel, até mesmo avaliar qual o meu conselho primordial. E eu sempre digo, né, procure um corretor de imóveis, regular com suas obrigações. E às vezes, a gente não entende, né, dessa importância do profissional imobiliário, fica uma resposta muito vaga. Né, e eu pretendo aqui realmente desmiuçar diversos pontos da nossa profissão para demonstrar a importância do corretor, a qualificação profissional que nós temos, que nós dispomos. Eventualmente, para você ser corretor, você precisa ter um curso, né, técnico superior para exercer a profissão. E, além de diversos outros conhecimentos, eu inicio, né, quando a gente recebe o imóvel, o primeiro ato do corretor é fazer a avaliação. E para você fazer a avaliação,
aquela boa avaliação, a avaliação justa, é aquela avaliação que é bom para tanto o comprador como para o vendedor, que ela não é mais cara do que o valor de mercado e nem mais barato do que o valor de mercado, é o preço justo. E só o corretor de imóveis tem essa habilidade de identificar o preço justo, porque ele já tem a experiência, ele tem uma rede de conhecimento de colegas para também perguntar e saber a avaliação daquele imóvel e comparar imóveis semelhantes para se chegar ao valor de mercado. Chegou o valor de mercado, o corretor inicia o processo de anúncio. Existem técnicas de anúncio, existem formas de se anunciar. Hoje em dia, com a rede social, nos últimos 2 anos, influencia bastante o trabalho do corretor profissional, prestador de serviço, realmente levando a rede social para alcançar o seu cliente. E do fechamento, a gente tem que ter também o conhecimento jurídico, de ler a certidão de TRO, saber se o imóvel está livre, desembaraçado, para eventualmente um financiamento. O próprio contrato de compra e venda, o corretor de imóveis faz assessoria jurídica no contrato de compra e venda, no contrato de locação. Fechou a venda, assinou o contrato, o corretor de imóveis, ele faz o acompanhamento até a transferência do imóvel para o comprador. Claro, né, tem os serviços de despachante, mas o corretor faz todo esse acompanhamento. Tem um acompanhamento também contábil, que não é uma assessoria contábil, mas o corretor, ele orienta a declaração no imposto de renda. Procure sempre um contador para você fazer a sua de imóvel regular, para você fazer a sua declaração regular, tanto o vendedor como o comprador. E a entrega do imóvel também, o corretor acompanha a vistoria de entrega. Então, são várias as nuances que o corretor de imóveis faz no seu acompanhamento da sua transação imobiliária, que são importantíssimas para que a venda ela seja concretizada. Então, para você entender, basicamente, por que precisa de um corretor de imóveis? Está respondido. Pronto. São todos esses É tudo assuntos, isso. profissionalismo, é um profissionalismo que o corretor de imóveis tem que ter. Pronto. Aí, Diferente de quem beleza. não está no mercado, né? Isso aí é o primordial. Mas eu vou falar o seguinte. Derramou aqui alguma coisa. O que é primordial para o corretor, para o cliente vendedor, para o comprador? É o relacionamento. O principal é o relacionamento. Por quê? Além de eu ter me formado, eu fiz vários cursos, eu me preparei, a gente tem uma empresa e, de repente, o corretor é desvalorizado pelo comprador ou pelo um outro, digamos, outra profissão, porque é uma profissão que é, digamos, barata. É uma profissão que é desunida, termina que a gente precisa conversar sobre esse momento para poder a gente ter uma comunicação para que o cliente não venha, o comprador de má fé, que usa de má fé, descarte esse profissional dessa negociação e simplesmente deixe para lá, porque essa é a principal pauta também, porque o papel do corretor, dando tudo certinho, o contrato, o comprador, o vendedor honesto, o comprador honesto, chega o processo do começo ao fim do cartório, beleza. Mas a dor mesmo da maioria de nós, profissional, é justamente os pormenores. É o cliente que tira a gente do negócio e compra direto com o comprador, com o vendedor, o comprador compra direto com o vendedor, descarta, diz para a gente que não tem mais interesse e fecha negócio. Ou a gente faz todo o processo de uma venda e no final o cliente diz, entre dias, estou falando não é de quem apresentou há 3 meses, eu estou falando de dias. Não, houve tal coisa, houve um desentendimento aqui para os dois tirarem a comissão. Uma comissão de 100 mil reais, uma comissão de 150 mil reais, eu acho que tem, não todos, sabe, Pedro? Os clientes honestos, os clientes que realmente são clientes da gente, que sabem do trabalho, que sabem da profissão, que sabem qual é o papel do corretor, qual é a necessidade da questão de você ter um consultor imobiliário. Eu tenho muitos clientes que sabem do meu valor. Agora, tem os pormenores, que é no caminho que a gente encontra esses que fazem esse papel de tirar o corretor de imóveis
de imóvel na negociação e simplesmente fazerem a transação entre si, contratam um despachante e está tudo bem, e a gente fica só desistindo da corretagem, como muitos dos colegas já desistiram do mercado por falta dessa ética profissional e por falta de respeito à nossa profissão, e a gente tem que realmente abrir a boca e colocar aqui para todo mundo a real. O que a gente tem que fazer para não acontecer ou para nos proteger desse tipo de ação, desse tipo de pessoa que age de má fé com um profissional corretor de imóvel? Eu vou até complementar, Rosângela, realmente é um assunto muito pertinente, de certa forma interessante, porque o corretor ele vive da sua comissão. Basicamente, para que a gente possa entender no direito brasileiro, é o nosso salário, certo? A comissão do corretor é o salário do corretor. E não existe o descarte do corretor da negociação. Se você inicia uma negociação e essa negociação, por algum motivo, ela foi frustrada naquele momento, mas ela se concretiza logo em seguida para um cliente que você apresentou, o corretor não pode ser descartado. O direito brasileiro, a nossa jurisprudência, ela já garante que não precisa nem mesmo de uma autorização de venda do vendedor física por escrito, a autorização de venda verbal, com testemunhas que presenciem ou fatos relacionados à autorização, você tranquilamente não será descartada. Nosso direito ele tem que ser respeitado e o nosso salário, os nossos honorários, eles precisam ser pagos. Você fez o seu trabalho. É semelhante você trabalhar como carteira assinada ou servidor público, você executou durante aquele mês o seu trabalho e você não vai receber o seu salário. O corretor, da mesma forma, é um salário que a gente recebe. Então, você fez, executou, você foi contratado para aquilo. Né? Você visitou o imóvel e, por algum motivo, eventualmente, a frustração e, logo em seguida, a concretude de um cliente que você levou até o imóvel, que você trabalhou aquele cliente, você tem que receber a sua comissão. Então, assim, a gente precisa estar atento a essas nuances, né? Temos fatos aqui no estado do Piauí, do próprio Tribunal de Justiça, defendendo os direitos dos corretores nos honorários, e, claro, a gente precisa buscar os nossos direitos. É nosso direito, sim, receber essa comissão. Não podemos, em hipótese alguma, ser descartados da transação que a gente iniciou e, eventualmente, temos que defender, sim, a nossa profissão regulamentada desde 1962. São 60 anos de profissão. Hoje em dia, o corretor de imóveis está presente nos 27 estados brasileiros. Então, assim, tem toda uma representatividade, e, claro, profissão regulamentada, a gente está aqui também com o próprio conselho do CRES-Piauí para trazer, né, a informação adequada e a defesa do corretor de imóveis. Então, Rosângela, Assim, esse é o conselho que a gente tem que ter e claro, a união da classe é imprescindível para que a gente possa somar esforços, ter as experiências necessárias, compartilhar nossas experiências para a gente conquistar cada vez mais o nosso espaço. Nos últimos 4 anos, né, com a apresentação do corretor na rede social, na mídia, a gente está cada vez mais buscando esse espaço. Eu acredito que a gente, com o tempo, vai amadurecer e tentar minimizar esses problemas que, infelizmente, a gente acaba enfrentando. deixa eu te falar assim, o que eu tenho visto de vantagem, muita vantagem, é que hoje o corretor ele é mais bem visto. Inclusive eu falo, real estate está na moda, né? Real estate está na moda. Então, Com certeza. tá na moda porque é broker, tá na moda porque tem muito nome inglês aí na nossa profissão, tá na moda porque todo mundo é corretor alto padrão, todo mundo quer vender o luxo, porque o luxo tá na moda também. Então, isso é legal. Nós temos hoje aí alguns corretores aqui, lifestyle em Teresina. Então, isso é bom, porque eleva a nossa profissão. Inclusive, eu comentei já com alguns corretores que isso aí eleva a nossa profissão. Porque eu sou corretora há 27 anos, eu tenho carteira do Cresce desde... tem 25 anos, Não pode desde dizer a idade, né? 1998. Eu não tenho um problema, eu tenho 49 anos, não tenho um problema. Sou Ah, super pois feliz com minha ótimo. idade. E assim, eu tenho 25 de profissão com carteira.
Então, assim, a gente tem que chegar no momento aqui de maturidade e, digamos, nos unirmos, porque acontece todo dia. Acontece do cliente chegar e dizer, não estou falando do cliente bom, gente, eu estou falando do cliente que sacaneia com a gente, do cliente que tira o corretor do negócio. Porque eu tenho muitos clientes maravilhosos que compram comigo desde 1995. Inclusive, eu estava agora com a Valéria da Autoescola Jockey, fazendo uma pauta com ela, porque agora eu estou com no meu Instagram, eu estou com um programinha chamado Na Pauta, com convidados especiais. E hoje eu estava conversando justamente com ela, que é minha cliente desde 1995. Na verdade, antes disso, ela já era minha cliente, antes de eu me tornar corretora. Então, assim, é uma profissão digna, linda, que merece respeito. A gente estuda pra caramba, a gente trabalha pra caramba, porque a gente roda com vários Não clientes tem e hora, às né, vezes ele Rosângela, para não trabalhar. compra e aquela hora não foi paga, porque a gente roda com ele, faz a prestação, digamos, de evolução. A gente pega o cliente De e domingo a traz domingo. ele de domingo a domingo, mas eu vou pegar uma pessoa como exemplo. Eu tenho um cliente que eu quero uma cobertura. Ele roda todas as coberturas de Teresina e aí na hora de comprar a casa, pá, compra com outro. Ah, não, tu não me mostrou a casa, a menina me mostrou e aí ele não contou. Olha, ele vai descobrindo no processo que ele não queria uma cobertura ou que a cobertura é cara. E esse processo é feito por alguém que às vezes, muitas vezes, não é remunerado. A mesma coisa acontece comigo, que o outro corretor preparou esse cliente para o mercado. E a gente não está falando disso, tá? A gente está falando do cliente que começa o processo, olha o imóvel, faz a tratativa, faz proposta, vai de novo. No processo, diz, está super apaixonado pelo imóvel. A gente sente que o corretor experiente sabe que o cliente vai comprar o imóvel e, de repente, ele diz, olha, eu não quero mais, eu desisti, ou vou dar um tempo. E aí, dias depois, você descobre que eles compraram da casa que eu ofertei e que ele gostou, amou aquela casa que ele tratou com você. Então, assim, eu convidei também aqui um advogado, que é o Henrique, para entrar, para conversar, para tirar algumas dúvidas. Até quando? Porque, assim, qual é o nosso direito como corretor de imóveis? Se eu estou fazendo o papel de apresentar, o cliente fez a proposta, os dois lados conversaram. Essa conversa, houve uma conversa bem estreita entre partes. A gente levando de uma parte para outra, olha, o cliente quer a casa, está fazendo uma proposta, assim, depois devolve, tem uma conversa toda e de repente, não preciso mais de você porque você demorou com a resposta, eu já recebi uma outra proposta. Acontece isso. Ou você leva o cliente no imóvel e aí ele vê a foto do casal, olha, meus amigos, eles são meus amigos. Aí, não interessa, eu não interesso mais por esse imóvel. De repente, ele comprou o imóvel direto. Por quê? Porque eles eram amigos, mas eles eram amigos assim, eram conhecidos. E aí a gente apresentou e eles foram lá e fecharam o negocinho a gente. Já aconteceu demais. Você vai mostrar um imóvel e descobre que é de um conhecido. Aqui, Teresina, é desse tamanhozinho. Todo mundo se conhece. Já aconteceu comigo. Eu não sei se já aconteceu contigo. Se já aconteceu com quem está aqui na live. De você estar mostrando o imóvel e ter que... Meu Deus, eles se conhecem. O meu corretor chega lá na minha sala dizendo... Rosângela, e agora? Eles se conhecem. Agora eu estou com medo deles me botarem de fora. E isso é um medo constante da nossa profissão. Eu já tive colegas que disseram, eu não quero, porque é muita sacanagem. Então, assim... A gente não está falando disso porque quer magoar nenhum amigo que está aqui, nenhum cliente que já comprou comigo, que compra sempre, que é meu... Estou falando de gente que faz isso por falta de ética. Então, a gente tem que realmente trazer isso para o presidente do Cresce, para o COFES, para a BMI, da qual eu faço parte, da Associação Brasileira do Mercado Imobiliário. Na próxima semana eu vou estar no palco em São Paulo, com mulheres de imobiliário, como palestrante no Soma, falando com voz a respeito desses assuntos também.
Eu já fui convidada para dar palestra na ABNI também, e a gente vai pautar esse assunto, porque a gente tem que abrir a boca e buscar os nossos direitos, a gente tem que educar o mercado sobre esse assunto, e a gente tem que falar aqui na live, porque eles estão aqui. Aqui é eu considero essa live, esse momento, um momento da gente, é uma sala onde as pessoas interessadas no assunto vão entrar e vão dão a sua opinião. A gente tem que ter esse respeito do cliente que sabe que a gente fez um trabalho, executou um trabalho legal, digno, mas que eu acho caro aquele corretor ganhar 100 mil na tratativa, 50 mil na tratativa, entendeu? Tem cliente que acha absurdo aquela quantidade de comissão e não sabe de todo o trabalho para trás, de todo o conhecimento de mercado, de todo o valor investido, de todo o tempo investido. A gente está falando disso, a gente tem que falar disso, entendeu? É isso que eu estou chamando aqui a gente para bater esse papo. E se o corretor que está vendo que nesse momento não compartilho, tudo bem. Agora, a nossa classe, ela só vai ser valorizada, ela só vai ser respeitada no momento que a gente se unir. Inclusive, Rosângela, eu quero trazer aqui um ponto que eu sempre trago nos juramentos dos novos corretores, para que a gente possa ter essa concepção. O corretor de imóveis, ele não é concorrente do colega ou da imobiliária. Na verdade, o maior concorrente do nosso profissional imobiliário é a venda direta. Então, o corretor é parceiro, o corretor é colega, o corretor é amigo, o corretor troca informação, o corretor faz parceria e ganha comissionamento compartilhado. E antigamente, né, acredito que você muito bem lembra, 25 anos atrás, 20 anos atrás, a nossa profissão de lá para cá evoluiu bastante. Acredito que a gente precise cada vez mais ter essa união, precisa cada vez mais falar dos problemas da nossa profissão, trazer realmente as instituições para que a gente possa encontrar soluções. E a maior solução que eu vejo nesse momento é a união da classe. Obviamente, a gente precisa estar atento a essas nuances, se antecipar os problemas, eventualmente, as autorizações de vendas, aquelas autorizações de exclusividade ou sem exclusividade, com prazo determinado ou sem prazo determinado, é muito importante para o corretor de imóveis ter a segurança no seu trabalho. E claro, né, gente, o mercado hoje, o corretor deixou de ser um simples vendedor, como antigamente a gente tinha essa concepção de vendedor. Nós somos prestadores de serviço e vendemos o nosso serviço e precisamos ser muito bem remunerados pelo nosso serviço. Nós não vendemos nenhuma mercadoria, tanto é que o corretor de imóveis não paga ICMS como vendedor de mercadoria, a gente paga ISS, Imposto sobre Serviço, assim como o médico. E se você quer fazer uma transação segura, você precisa contratar o profissional imobiliário de sua confiança e claro, né, o mundo do futuro do corretor de imóveis, cada vez mais, principalmente nessa rede social, desse dinamismo que a gente tem vivenciado nos últimos anos, o corretor se posicionando e trazendo a informação e o conteúdo correto. E esse momento é muito importante, Rosângela, a gente trazer, desabafar aqui, como você muito bem já falou, e eu vejo aqui muitos comentários, corretor de imóveis, já passei por isso, sofro com isso, praticamente algo que, de certa forma, corriqueiro na nossa profissão, mas a gente precisa encontrar essa solução, trazer a união da classe e relembrar que o corretor de imóveis é parceiro do colega, é parceiro do profissional imobiliário. A venda direta que é o nosso maior concorrente hoje. É verdade. E assim, o que eu sinto, sabe, muitas vezes é porque falta um pouco de maturidade ainda do mercado, porque no momento que o mercado entender que dá para todo mundo, dá para mim, dá para você, dá para, vou falar aqui de o Tiago, dá para o Zé, dá para o Chico, dá para o Antônio, dá para todo mundo. O mercado vai ficar nesse mercado quem souber conduzir as tratativas, as negociações. Cada dia mais você tem ferramentas para isso, para ser um bom profissional. E para isso, a gente tem que parar de aquelas tretas de eu vou... Porque uma comissão, Pedro, muitas vezes é uma comissão de um imóvel vou falar de 2, 3 milhões, como uma comissão de 150 mil, ela separa, digamos, pessoas, eu vou falar assim,
que a pessoa só pensa naquele momento. E o mercado imobiliário, ele é de mão dupla. Ele é uma rua que vai e volta. Uma hora você vai, outra hora você vem. E nessa mesma rua. Então, a gente precisa deixar claro as regras, porque cada estado, ele tem a regra, digamos, a sua cultura e suas regras implícitas e explícitas. As implícitas, os acordos de cavalheiros, as conversas do Cresce, a conversa sobre ética vai ser muito importante. E vai ter as pessoas que vão dizer, eu não concordo. A minoria, ela é minada, entendeu? Se a gente se unir com um todo, o corretor, ele vai ganhar muito mais, porque a gente perde não é para uns aos outros. A gente tem que ser parceiro de uns dos outros. A gente perde justamente para esse cliente, para esse comprador, para esse vendedor que não está sendo ético, está fazendo a transação entre si. E essa é a nossa maior dor, a maior, digamos, perca do mercado é essa. E a gente conhece o mercado, a gente que prepara a compra, a gente que prepara o vendedor, a gente que prepara o comprador, e aí a gente tem que deixar isso claro. Mas voltando para o assunto, Pedro, nesse caso, o corretor diz, olha, Rosângela, aquele fulaninho, eu teve um caso, só para vocês entenderem aqui, um caso muito recente, o meu corretor, vou falar aqui até o Daniel, ele buscou um imóvel para o cliente, esse imóvel estava alugado, eu, Rosângela, liguei para o inquilino, mandei uma carta por pedido do vendedor, Rosângela, mande uma carta que ele tinha alugado direto, né? E aí ele autorização de venda, né? Ele está autorizando você a fazer a comissionamento. Ele fez a autorização de venda e ele pediu para... Ele não tinha o modelo da cartinha de opção de compra. A gente fez a opção de compra, enviou para ele. Fizemos a tratativa, o comprador de seu compra, o vendedor de seu vendo. Pasmem. Quando a gente estava concluindo a negociação, eles falaram, olha... eu prefiro comprar com outro corretor de imóveis. Um amigo, um primo, parece um primo de última hora, Pedro. Um primo da minha esposa. O primo não aparece na hora de enviar a carta de preferência de compra, o primo não aparece na hora de orientação, mas na hora do fechamento o primo aparece. E aí apareceu, e o meu corretor, que estava fazendo todo o processo, que estava fazendo toda a negociação, pensou, e a gente não tem um contrato, olha, envia um contrato. Às vezes o corretor fica ansioso, eu vou fazer logo, já está a venda feita, o cliente só quer comprar se for esse e tal. E ele se sente ansioso, para realizar. E aí ele não pega os detalhes, ele não pede para o cliente assinar nada, ele se emociona ali com a venda e no final ele não fica com nada de prova e aí é passado para trás. Então, assim... Até quando é prova? Até quando isso vale a briga? Porque às vezes o corretor diz, Rosângela, é um juiz. O juiz está fazendo isso. É um procurador. Não, é um promotor. E tem medo, porque é uma pessoa num salário X, é uma pessoa de um cargo Y, é uma pessoa de um status Z. E o corretor recua e às vezes desiste, inclusive, da profissão. Então, fala disso. Qual é a sua opinião? Independentemente, por exemplo, como você já tratou, até que enviou uma carta, comunicado de, como a gente chama, comunicação de venda mesmo, para o próprio inquilino, porque ele tem direito de preferência na compra, essa carta, com toda certeza, ela tem sua logomarca, tem conversas suas, ou através de e-mail, ou através de WhatsApp, e comprovam que o próprio proprietário solicitou que você enviasse essa carta. É uma contratação, Rosângela, e já define a contratação do corretor de imóveis. Não precisa ter exatamente aquela autorização de venda assinada pelo vendedor para que você receba o seu comissionamento. Uma autorização verbal já é válida, sendo que tem que ter, obviamente, as testemunhas ou o trâmite da transação imobiliária, não é simplesmente você receber o imóvel verbalmente
e eventualmente aquela venda acontecer sem você apresentar um comprador, né? Claro, tem que ter todo aquele trâmite. Então, o comprador vai visitar. Obviamente, para você entrar no condomínio, você solicitou a entrada daquela pessoa no condomínio, você tem a comprovação que foi você que solicitou, e tudo isso precisa ser apresentado independente de quem seja, se for um juiz, um procurador, um médico, um pedreiro, enfim. O direito brasileiro ele é único no Brasil inteiro. Então, doutor Henrique, boa noite. Boa noite, pessoal. Eu já enviei o convite aí, que era para eu ter entrado antes, ele ter entrado um pouquinho antes, porque eu fiz a pergunta e já pedi para ele fazer a entrada. E bem-vindo, doutor Henrique. Obrigado. Advogado, gente, doutor Henrique é advogado, um amigo hoje, né, doutor Henrique, dos corretores, não é meu, não é só do Pedro, é dos corretores, porque Sim. Quem advoga por essa causa termina sendo nossos amigos, e aqui a gente tem que colocar essa pauta para entender. Então, doutor Henrique, você como advogado, nos ajude aí com essas perguntas e as respostas. Aí, Pedro, conclui aí, porque eu tomei tua palavra. Doutor Henrique muito bem vai trazer aqui esse assunto, né, juridicamente, mas o corretor, para finalizar, nós não podemos deixar passar essas situações. O CRES tem uma CEMAR, que é o Centro de Mediação e Conciliação, para receber demandas eventualmente semelhantes a essas, para que a gente possa atender através de uma conciliação ou de uma arbitragem. Temos a própria assessoria do CRES, que na verdade nós somos autarquia pública, a gente não pode agir especificamente direcionada para uma pessoa física ou jurídica, mas a gente tem a nossa assessoria jurídica está disponível para prestar a consultoria necessária para você tomar a sua iniciativa junto, né, ao Tribunal de Justiça ou à própria SEMAC. Então, basicamente é isso, eu trato desse assunto e não podemos deixar passar. A gente precisa se unir, precisa agir e ter a informação adequada aqui para a gente poder tomar, né, a iniciativa correta. Antes do doutor Henrique falar, eu vou pedir quem está aí na live, manda mais aviãozinho aí para os colegas corretores, para a gente encher essa live de gente, para a gente chamar realmente os profissionais, corretores de imóveis, para esse tema. Esse tema é importante, então distribui aviãozinho. A gente vai deixar a live gravada porque eu acho importante, é um marco. Como eu falei agora há pouco, Pedro, eu falei assim, você falou assim, Rosângela, quanto tempo de mercado, né? 25 anos, 49 de idade, então assim, não tem aquele momento de eu já vou fazer 50 e que agora eu preciso eu faço parte do mercado imobiliário há 27 e que a gente tem que puxar essa mão para a gente, eu estou tomando para mim e a gente não vai deixar mais as coisas impunes. A gente vai trabalhar em prol da nossa profissão, sim. Eu, Rosângela, estou trabalhando para isso. Rosângela, só um adendo aqui antes de passar a palavra para o Henrique. Eu tenho certeza que você e muitos profissionais imobiliários, quando a gente vai fazer aquela transação, é claro que a gente vive no mundo capitalista, a gente está preocupado, né, em ter o dinheiro para atingir a nossa família, mas eu tenho certeza que o foco principal é a realização do sonho daquele cliente. A gente está sempre preocupado em atender da melhor forma possível, buscar a melhor solução e a comissão ela fica ali no segundo plano, né? Então, assim, às vezes, a gente, naquela transação imobiliária, que a gente entra sentimentalmente na transação, na vida do cliente, na vida do vendedor, a gente perde algumas situações do controle e acaba deixa de assinar autorização de venda, deixa de fazer... né, Pedro? Né, ai, meu Deus, eu estou vendendo, né? E tal. Isso. Porque o intuito é solucionar o que o cliente está em busca, né? E, eventualmente, a gente precisa ter, né, essa concepção e, claro, buscar os nossos honorários, os nossos salários, que são muito bem merecidos pela nossa categoria. Doutor Henrique, vamos lá. Boa noite, pessoal. Boa noite a quem está assistindo aí. Muito obrigado pelo convite, poder participar. Que honra estar com essas duas feras, né, exemplos aí em suas áreas de atuação. Mas antes de intervir em qualquer questão jurídica, eu queria aplaudir com muita sinceridade essa aula de valorização da profissão, essa aula de dignidade, de mostrar que o profissional tem que agir com altivez, né, porque é fundamental nas negociações, né, em todos os tipos de operação imobiliária, e eu vejo com muito bons olhos o que deve ser seguido por todas as outras profissões, né?
cada qual em seu quadrado, assim vamos dizer, mas que aula de valorização da profissão, esse tema que vocês vêm insistindo, de proteger o corretor. E eu acho que essa é a intenção, de valorizar e fazer com que as regras, né, do jogo, assim vamos dizer, sejam seguidas, né? E eu aproveito a deixa aqui do Dr. Pedro em relação à importância do corretor nesse processo todo, de que ele passou, né, sim, de ser um simples vendedor lá há 60, né, anos atrás, aí, pelo menos de quando a profissão passou a ser regulamentada, para uma pessoa que estuda, que acompanha a atualização do mercado. É o cara que tem que estar em constante procura de novos cenários, porque mudam os tipos, né, de operações, multipropriedade, alienação fiduciária, condomínio de casa e assim por diante, um sem número de coisas que o corretor tem que se apresentar para esses novos cenários, e quem procura o serviço, naturalmente, acredita, né, na atualização do profissional nesse sentido, né? Até porque o corretor está sujeito a riscos. Não é só tão simplesmente apresentar na sua prateleira aquele produto, aquele imóvel, para qualquer fim que seja, de locação, de arrendamento, de compra e venda. Não, é o corretor assumir riscos, né? Categoricamente, o nosso Código Civil brasileiro traz que o corretor de imóveis deve acompanhar a negociação desde o seu nascedouro até a sua conclusão, né? Então, esse tipo de cliente, né, que deve ser extirpado, né, o perfil desse tipo de cliente deve ser extirpado nas nossas negociações por querer simplesmente escantear o corretor, enquanto existem, hoje em dia, em pleno 2023, do século XXI, estamos com fartas provas de rede social, de comunicação, de WhatsApp, tudo criptografado. O cara não tem como escapar. Henrique, e vídeo de você entrando dentro do condomínio, porque isso aí também eu acredito, se eu falar assim, eu quero uma prova, juiz, que eu entrei no dia X, no horário X, tá aqui minha testemunha, tá aqui o QR Code. Vai estar registrado lá no acesso, né, do condomínio. E aí, se a gente não fizer isso, porque o cara é juiz, ou porque o cara é da justiça, ou porque o cara é empresário, aquele profissional, aquele empresário, e a gente vai deixando para lá, como eu vi já vários comentários aqui, de ontem para hoje, eu fiz vários comentários, fiz stories falando desse assunto, porque não é a primeira vez, gente. Vocês acham que é a primeira vez que aconteceu isso comigo? Claro que não. Várias vezes. Acontece que, assim, esse caso que aconteceu aqui, que eu falei para vocês, com relação a esse cliente, que era um imóvel dentro de Alphaville, onde eu estava vendendo um imóvel e fez uma proposta, segunda proposta, terceira proposta, no meio do processo. Um dia, eles resolveram não falar mais comigo, nenhuma das partes, dizendo que eu não levei a proposta ideal para os dois e me descartaram de um dia para o outro. De ontem para hoje não se falou mais comigo e disseram, você não trouxe a proposta ideal, e eles estão conversando entre si, dizendo que colocaram um outro corretor. Eu fiquei com dúvida, sabe por quê? Porque eu fiz um processo de apresentação, de venda, de tudo. Depois, e o nome dessa pessoa? Qual o nome do proprietário? Eu acho assim, o comprador, depois que ele soube todos os detalhes de eu ter apresentado documentação, todos os detalhes, e ele simplesmente dizer que não quer falar comigo, não, eu estou sem tempo, estou correndo a outra parte, não, eu estou aqui ocupado, sendo que na semana, na sexta-feira, eu tenho um áudio de negociação pedindo vamos negociar, consegue o preço, isso, e aí depois descarta, não preciso mais de você. Claro que está tendo uma. Não, eu pedi um corretor para fazer a proposta, você não conseguiu, ele conseguiu. Olha, mas não foi eu que te mostrei a casa, não foi eu que tratei, não levei 2 vezes você, não foi eu que fiz todo o processo, não foi eu que levei a proposta 1 que você disse que só conseguia pagar X, depois Y, a contraproposta você não aceitou e depois aceitou sem mim. Como assim? Será que tem um corretor no negócio? A minha dúvida será que tem realmente um corretor no negócio?
E se tiver, Em pro- não interessa, eu fiz todo o trabalho, eu fiz todo Sim, o sim. processo, entendeu? É assim, É o que eu. isso. Claro, claro. Muito provável que não. Pelo perfil, muito provável que não. Mas ainda que exista, eu trago aqui uma pauta, e não é porque eu estou aqui no ambiente de corretores, mas eu acho que é uma das profissões mais resolutivas que eu conheço, que é encontrar soluções. Ele entende o interesse, a necessidade do cliente, do comprador, do vendedor, e busca fazer essa ligação, e encontrar a solução ideal. Muitas vezes, esse perfil de cliente omite de propósito alguma coisa, alguma carta na manga que ele tem ali para negociar, para envolver no negócio, e aí simplesmente, olha, eu, comprador, encontrei a solução, uma mágica, e aí eu não preciso mais do E corretor. Vou fazer você não direto. conseguiu. O preço que eu queria, eu consegui direto. Não, Ou com outro mas assim, corretor. ele tem que apresentar essas alternativas para o corretor poder trabalhar em cima delas. E ou pelo fato de essa alternativa específica não ter sido objeto de alguma tratativa no meio dessa conversa toda, não elimina o trabalho do corretor, certo? Não elimina porque, categoricamente, o Código Civil, como eu estava dizendo, ele prevê qual que é o trabalho do corretor. Inclusive, pode ser por meio verbal, que ainda hoje é muito comum, mas o amparo probatório que a gente fartamente tem, porque tudo fica registrado por algum meio, qualquer que seja ele, diferentemente de 50 anos atrás, que era telefone, era visita pessoal, dificilmente às vezes você Tinha que, encontrava ali. tinha que botar uma ficha para assinar e o cliente se recusava, meu bem. Eu Pois é, fazia isso. aí não tinha Eu não como. comecei 50, tá, Henrique? Eu comecei há 25 anos atrás e a gente tinha uma fichinha, uma FAQ. Ah, eu vou levar a FAQ comigo embaixo do braço para dizer para o cliente assinar. O cliente disse assim, eu não vou gerar prova contra mim mesmo. Aí Só se ele ficava uma for situação bobinho que ele vai frágil. assinar. Eu Mas, quero que o senhor apresente aqui, assine aqui, porque meu gerente vai me pedir. Não, pô, diga para o seu gerente. Aí a gente ficava com cara de tacho. sim, Ele não e assinou. E o gerente, minha filha, você não vai fazer isso. Entendeu? E agora não, a gente tem todas as conversas de WhatsApp, a gente tem todas as conversas, a entrada no condomínio, a gente tem o QR Code, a gente tem a entrada, tem uns testemunhas. Então, assim, o cliente tem que entender isso, que não e pode sobre perfil, simplesmente. desculpe interromper, mas sobre perfil de cliente que vocês estavam comentando, se exerce cargo A ou B, eu acho que isso se vira ao contrário à própria pessoa envolvida, porque, vamos lá, se ela exerce um cargo de alto escalão, o quão feio será para uma pessoa dessa ter desvalorizado um profissional e querer economizar algo que dentro do todo é tão pequeno. Gente, a gente está falando de um percentual mínimo. Qualquer pessoa que vai numa feira, em algum lugar, pede desconto. É de 10, é de 20, é de 30, talvez inclusive essa própria pessoa envolvida. Aí para o corretor, que é a pessoa que encontrou a solução ideal, deu todos os caminhos, a pessoa se furta de remunerar o ganha-pão do corretor, porque ele não é ele só apresentou. Não, não é um trabalho simples. É o ganha-pão dele, ele vive daquilo dali. E você desvalorizar É o isso trabalho é algo muito realizado, sério. É Henrique. vergonhoso para alguém Ei, desse naipe se portar dessa maneira. Né? é o trabalho realizado do começo ao fim, é o trabalho realizado de você ir para avaliar o imóvel, de você tratar, de você entrar, de você sair da sua empresa, de manter a empresa, de manter o nome no mercado, de manter. Tudo isso é valor, é de você ter relacionamento, é de você ter um nome zelado, e aí você faz todo um trabalho e no final você simplesmente, não, você não conseguiu o que eu queria, foi isso que eu ouvi, tá? Olha, eu queria uma proposta maior, você não trouxe. Eu falei, mas é do mesmo cliente, eu estava em tratativa com você, eu pedi para você fazer uma contraproposta, nós estávamos tratando do assunto. E a pessoa de um dia, de sexta-feira a segunda, de sexta-feira a sábado, se falou por telefone. Sexta, eu tenho conversa de WhatsApp. E na segunda, de manhã, ninguém quer falar mais comigo? Claro que foi conversado. Se a pessoa tem um imóvel dentro do próprio condomínio, será que não foi batido na porta? Isso eu estou falando, eu não tenho certeza, gente. São questões, independente de eles terem um outro corretor ou não, eu estou falando da nossa profissão ser tão vulnerável, ser tão colocada
de uma forma que parece que a gente não tem valor. E a gente tem que tratar disso, tem que entender com o advogado, tem que entender com o CRES. Se eu estiver errada, que o presidente diga assim: Rosângela, eu acho que você está com 27 anos, você ficou gaga, tá doida, agora não funciona assim, mudou tudo, agora, se você conseguir até o fim, beleza, se não, dane-se. Mais ou menos foi isso que eu ouvi do cliente. Dane-se, você não conseguiu a minha proposta, eu consegui, a pessoa veio até aqui, fez a mim, eu estou recebendo, era para me receber X, eu recebi maior, então dane-se você. Então, meu questionamento é isso. A gente tem que entender e tem que se entender e fazer o cliente entender que a nossa profissão é digna, que o nosso trabalho é digno. É que nem você, doutor Henrique, ganhar uma causa e depois o cara dizer assim: ah, não, eu não vou lhe passar porque essa causa aí era muito fácil, entendeu? Ah, não. Sim, exatamente isso. É igual. É igual, aí você pega, não vou lhe dar, acabou. Então tenha isso, né? Pedro, eu vou será até que eu ampliar, estou, Pedro, eu estou destemperada, eu estou desatualizada, ou, digamos... Na verdade, muito atualizada, né? Com toda certeza, e assim, fugindo aqui um pouquinho do assunto, mas eu fico muito satisfeito também, dos últimos anos, a gente ter cada vez mais a representatividade feminina, né? Antigamente, a profissão corretor de imóveis, ela era uma profissão masculina, né? Era uma profissão que só podia ser corretor, que era, enfim. E você entrou naquele momento, né? Bem Só tinha difícil. 5, Pedro, só tinha 5 mulheres, era assim. Botei mais de 300 mulheres no mercado. Eu aqui, só eu, Rosângela Castro, sou responsável de botar muitas mulheres no mercado imobiliário do Piauí e tenho orgulho, inclusive fez 15 anos agora de imobiliária e até comemorei, fiz até um reel sobre isso, estava fazendo um discurso e eu terminei botando. E que dirá, fui a mulher que mais colocou mulher no Brasil, no mercado imobiliário. Não estou falando de brincadeira, não. Conheço o Brasil, participo da Associação Brasileira de Mercado Imobiliário, e eu botei mais de 300 mulheres no mercado imobiliário do Piauí. Isso aí é certeza. Eu não estou falando de números para achar bonito, não. Foi mais de 300 mulheres. Foi realmente... Ótimo. E assim, sem puxar sardinha para as mulheres, eu acho que vieram para somar, para engrandecer. E é algo que eu, assim, particularmente assemelho, né, a essa evolução da nossa profissão. A gente precisa evoluir nas nossas conquistas. Essa é uma. As mulheres presentes no mercado imobiliário, diversas outras conquistas já foram alcançadas, e a gente precisa agora de ter respeito do cliente poder entender da importância do corretor de imóveis, a sociedade compreender que o corretor não é um mero vendedor, a gente tem um trabalho que início, meio e fim, muito compromisso, conhecimento. Eu acompanho a maioria dos corretores nas redes sociais, é fácil a gente acompanhar as viagens que são feitas, os congressos, as participações, os cursos, as palestras, né, essa busca constante, são gastos, né, investimentos, na verdade. E, claro, tudo isso para trazer para a transação imobiliária segura. Então, a gente precisa agora se unir, buscar realmente a solução para esse conflito que estamos tendo, esse problema, e outros que com certeza ainda temos no mercado imobiliário, e fazer evoluir o nosso mercado. E é isso que eu digo. Eu vejo aqui muitas mensagens, né, que alguns corretores passei por isso, alguns perguntando se ainda tem um prazo, né, que a pessoa foi passada para trás, se tem um prazo de 5, 10 anos para prescrever o direito, né, de entrar com ação. Então, assim, a gente enxerga aqui que é algo que a gente precisa agora chamar a atenção, dar voz a esse problema, e o corretor precisa buscar o seu direito. Ah, mas a justiça é lenta. Não, precisamos buscar o nosso direito. Por mais que ele tarde, ele vai ser ganho, ele vai ser conquistado. Se você fez o trabalho, com toda certeza foi, né, de certa forma, retirado da negociação por motivo que não tem uma justificativa plausível, né? Você fez toda a transação imobiliária segura, tranquilo, você não cometeu nenhum equívoco, nenhum deslize. Obviamente, você precisa ter respeitado o seu trabalho. E é isso que eu trago. E, independentemente de qual o custo do imóvel, qual o valor da sua comissão,
seja ela uma comissão de imóvel alto padrão, seja ela um imóvel de médio padrão, do Minha Casa Minha Vida, no antigo Casa Verde e Amarela, a gente precisa ter respeito e buscar o nosso respeito com toda certeza. Doutor Henrique, me fale, faz sentido o que a gente falou aqui? Total sentido. Está embasado na legislação, existem provas nesse sentido, é uma profissão regulamentada, né? Independentemente, como o doutor Pedro falou, do perfil do negócio, do tamanho do negócio, dos valores envolvidos, mas existiu um trabalho prestado. Houve uma dedicação de tempo para aquele negócio ser concretizado, para aquilo chegar até o resultado onde ele chegou. Afinal, sem o corretor, não teria chegado ao resultado esperado, né? O comprador não encontraria naquelas condições e conforme sua necessidade e interesse aquele imóvel, o vendedor não conseguiria se desfazer daquele patrimônio sem a dedicação do corretor nesse sentido. E daí nós entramos na seara dos procedimentos envolvidos, né? Se justiça estadual ou se procura alguma câmara de arbitragem, enfim, a gente tem alguns passos, né, para se chegar a isso. Eu costumo dizer que todo processo depende de provas, né, e como a gente já comentou aqui, estamos fartos nesse sentido, é questão de tempo, e a gente meio que dá a chance desses clientes envolvidos se retratarem. De que maneira? A gente notifica, consegue trazer todas as provas em bom português. O senhor vai querer se expor dessa maneira? Olha o que nós temos aqui. E aí dá a chance que, via notificação extrajudicial, que é quando ele vai ser formalmente provocado que está com a obrigação pendente para com o corretor, ele vai ter a oportunidade de suprir, de sanar aquela obrigação. Em não o fazendo, aí a última alternativa é de intervir via judicial, né? Dependendo do valor, pelo juizado ou pela justiça, né, na vara comum. E tenho certeza, como a gente já tem precedentes aqui no estado do Piauí e no STJ em Brasília não é diferente, de proteção, né, dos percentuais da regulamentação, inclusive não só por letra de lei, pelos bons, né, e costumes tradicionais utilizados pelo mercado local. Teresina às vezes é de um jeito, Fortaleza, Brasília, Rio é de outro, e ele obedece não só à lei, mas, né, os tribunais vêm entendendo, existem precedentes, né, aqui do Piauí, protegendo, né, a intervenção, a participação, o trabalho, o esforço do corretor de imóveis nesse sentido. E é lamentável que a gente ainda se depara com essas situações, mas graças a Deus, graças a vocês, na realidade, esses debates são provocados ainda quentes, né, para agir contundentemente, né, possuímos um CRES forte que protege, né, que vai atrás da valorização dos seus corretores, e são atitudes como essa que fazem fortalecer a classe, né, para buscar esses objetivos. Doutor Henrique e doutor Pedro, deixa eu falar uma coisa. Aconteceu uma coisa comigo que é importante que os nossos colegas entendam e escutem isso, porque aconteceu recente, tá? Eu fiz uma tratativa com um imóvel, com uma incorporadora grande aqui do Brasil, fechei uma área, mostrei todo o processo, tudo por e-mail, tá, gente? Foi conversado, foi falado da comissão por e-mail, a gente tratou, e ela disse, eu quero conversar. Ela não assinou um contrato, ela só falou assim, me apresente, eu tratei antes, perguntando, olha, existe o percentual de comissão, tal, você vai pagar o percentual de comissão? Ela não respondeu. Tal, olha, eu preciso antes me certificar que você vai me pagar minha comissão. O que ela respondeu? Me apresente o vendedor do imóvel, tá? Isso a incorporadora pedindo para eu buscar o imóvel. Eu sabendo quem era o dono do imóvel e eu sabendo como é que funcionam as coisas, eu registrei. Passou o tempo, apresentei, começamos a tratativa, fechamos o negócio. Na hora do fechamento, a emoção vem, porque são milhões, né? É um grande negócio que a gente faz lá uma vez na vida. Fechamos o negócio, transação feita. Na hora da comissão, o lançamento foi assim bombástico, deu tudo certo. Na hora da comissão, como é que vai ficar a minha comissão? Aí um olhou para o outro, não, eu não tratei de comissão com você, não. O outro disse, não tratei de comissão, ninguém paga comissão aqui. E eu digo assim,
aí como foi essa história? Não, aí eu mostrei para um advogado, olha, quero te mostrar isso aqui, Rosângela, você devia ter assinado o contrato, né? Na hora da assinatura do contrato. Só que na hora da assinatura do contrato, eles não quiseram assinar o contrato. Sim. Não, a gente trata depois, na hora do lançamento, porque agora a gente vai começar o projeto, a gente vai estudar ainda, eu não sei qual o valor da comissão, porque realmente não dava para saber, porque, digamos, o lançamento seria 4 anos depois, sabe? Um prazo. Beleza, na hora do lançamento, todos saíram. Peguei minhas provinhas, baixei, aí eu mandei para as 2 partes. Eu digo, gente, é o seguinte, até aqui eu trato. A partir de então, eu vou brigar por 5%. Porque a gente tinha acertado entre si o valor de 3%. E se eu fosse para justiça, ia ser 5%. Então, porque era um valor muito alto. E aí, eles resolveram negociar comigo. Então, assim, por quê? Porque eu tinha prova. Porque eu mostrei, olha, tá aqui, eu tenho todos esses e-mails, e uma das partes resolveu intervir, porque saberia que ia sujar o nome das 2, que eram incorporadora grande, de nome nacional, então eles resolveram negociar. Então, se eu tivesse ficado calada, eu estava chorando no meu travesseiro até hoje, porque era uma quantia muito razoável, tá? Muito razoável mesmo. Então, eu poderia estar deitada, dormindo, chorando no meu travesseiro. Então, assim, se a gente não abrir a boca, se a gente não tratar aqui, se a gente não der exemplo, porque, assim, se eu não der esse exemplo, gente, eu tô fora do mercado. Eu vou fazer outra coisa, não vou ser corretora, eu vou fechar a minha Rosângela Caixa Imobiliária e vou fazer outra coisa, entendeu? Então, assim, meu chamado aqui essa noite é para isso, tá? Eu entendo que a gente não pode parar por aqui. Eu acho que essa abordagem que eu conversei com o Pedro nessa sala ontem sobre o assunto, porque uma das pessoas que eu muito desabafava aqui era o doutor Nogueira. Nogueira Neto. Tudo eu conversava, o Pedro sabe disso. Tudo, Nogueira, acontecendo isso, tal. E o Nogueira, Rosângela, você tem que se posicionar e tal. E eu resolvi me posicionar. Hoje eu cheguei em casa ontem cansada, com a cara oleosa, abri esse celular aqui, fiz um stories, fiz uma live e a gente tem que se posicionar e é hora da gente organizar esse mercado, é hora da gente trabalhar em prol da nossa classe e vamos fazer os nossos almoços com dono de imobiliária, organizar mais, ter um senso de comunidade, ter um senso de cooperação que a gente vai... Quando a gente coopera, Pedro, quando a gente entende que é um mercado, que ele tem mão dupla, que essa rua ela vai e volta, ela não só vai, a coisa muda. A pizza, ela é grande, ela dá para todo mundo. Se a gente partir ela, todo mundo fica satisfeito. Então, é isso. Rosângela, acho que a gente já está finalizando a nossa live, muito proveitosa, tá bom? Lhe parabenizo por esse convite. Atendi sua ligação ontem, realmente era uma ligação de desabafo, né? Acredito que muitos corretores se sentem, né, incomodados quando passam por situações semelhantes, mais do que incomodados, né? Então, assim, a gente está aqui apenas dando voz a essa situação que é corriqueira e o mesmo conselho que eu lhe dou, que eu adoto rotineiramente, é o conselho que eu transmito a todos. Não deixem passar uma situação dessa no palavreado normal. Não devemos ser escanteados nunca quando a gente está aqui trabalhando, exercendo nossa profissão, apenas trazendo a segurança para os clientes. Então, gente, vamos sim trabalhar unidos, vamos sim em busca do nosso direito, sem sombra de dúvida. Eu vejo muitos colegas se posicionando, eu vejo muitos colegas, essa tela que nos trouxe, né, essa liberdade de comunicação, esse contato, essa proximidade. E eu tenho certeza que se a gente usar essa ferramenta, né, da forma adequada, a gente consegue com toda certeza evoluir. E eu queria só um minutinho aqui no final para me trazer um presente para o corretor de imóveis, Rosângela, em primeira mão, tá? Que eu recebi esse anúncio hoje. E foi aniversário do Cresce ontem, do Cresce Piauí, 44 anos. Eu preciso trazer esse presente parabéns. aqui. E parabéns para você, para todos nós, né? Todos nós corretores. Então, eu tenho um presente aqui especial, uma conquista
né, da nossa classe. Como eu falei, a gente está em processo de evolução e nesse processo de evolução a gente precisa de união e de, né, buscar os nossos espaços, buscar os nossos direitos. Bom, só antes de finalizar, porque a gente está finalizando mesmo, doutor Henrique, só uma dúvida. Na verdade, é uma dúvida não, eu já tenho certeza. Mas eu quero deixar claro para quem está aqui na live, me fala, o WhatsApp, ele serve como testemunho, ele serve para dar voz ao nosso trabalho? Sim. Aquele QR Comprova, né? Code comprova? Ah, tá. Não, mas é porque o cara aconteceu porque o cliente, quando ele quer tirar a gente, ele vai inventar uma historinha, né? Ah, não, faltou. Não me ligou na hora que eu combinei. Mais ou menos. Isso aí descarta o corretor de imóveis? Não. Você está coberto de razão. O WhatsApp é uma das provas, na realidade, mais utilizadas hoje em dia, né? E aí você tanto print a conversa toda, contextualizar O áudio tudo, serve? o WhatsApp, áudio serve, usar todas as E-mail. mídias, né? Um e-mail E aí, serve, porque senão eu tinha dançado. Rosângela, não serve apague essa sim. conversa, faça o backup. Já fiz backup de tudo. É, e ainda que não tivesse o backup, né? Eu tenho As mensagens testemunha são também. criptografadas, né? Então elas podem ser exportadas Outra pelo... coisa, o esposo serve como testemunha? Não pode. O esposo não, porque ele, como tem a afinidade, né? O parente... Mas o corretor? porteiro do condomínio serve como testemunha que você acessou, com toda certeza, né, ele vai poder comparecer. O QR Code sabe o tempo que a gente entrou e saiu? Sim, pois é, porque assim, sendo um condomínio de casa, naturalmente não tem uma autorização de entrada absoluta, né? Cada pessoa ali, prestador, Tem um QR Code. visitante, ele tem, né, o registro ali da entrada e da saída, né, com filmagens e placa de carro e tal, etc. Então, assim, o colega aqui também muito bem mencionou, no WhatsApp a gente faz uma ata notarial, que é eu já ia perguntar o que é ata notarial, que eu não sei, doutor Paulo. Transcrever tudo aquilo que tem no WhatsApp perante alguém com fé pública, né, que é o tabelião, traz todas as informações e aí você soma com todo o restante de provas que tem, que aí não se tem escapatória, né? É lamentável, mas é a última opção. Eu sempre costumo dizer que o judiciário só deve ser provocado em última alternativa quando não há um bom senso, né? Nem um consenso. Quando não há um bom senso das partes envolvidas, mas que tudo isso serve de prova, não tenho a mínima dúvida. E essa pauta, Pedro, eu participo da Associação Nacional, né? Associação Brasileira do Mercado Imobiliário. Eu sou uma das poucas mulheres lá e a gente falou ontem, eu liguei para a direção da associação para falar e a gente vai colocar isso a nível nacional, porque lá tem as maiores imobiliárias do Brasil e eu gostaria que você compartilhasse isso ao COFES, ao Conselho Federal. A gente tem que, digamos, o que é o senso de comunidade, o senso de cooperação. A gente cooperando, o Cresce Piauí cooperando com o Cresce Nacional, o Cresce Nacional cooperando com o Piauí, a gente fortalece. Por que a OAB é OAB? Porque eles são um órgão que trabalha em cooperação. Então, eu estou fazendo esse apelo para você levar ao COFES esse tema, para ir no congresso do COFES, a gente colocar isso como pauta, e estou aqui à disposição para falar desse assunto, estou de alma aberta e de vontade de falar desse tema. Perfeito. Inclusive, o Conselho Federal tem uma assessoria jurídica, a gente está sempre atento a esses assuntos pertinentes em território nacional, em todos os estados, quando sobe, né, para um tribunal superior, como o próprio STJ, o próprio STF, o COFES ele disponibiliza uma assessoria jurídica para ser amigo escuro dessas causas com maior repercussão e, eventualmente, a gente deve defender o direito individual do corretor naquele momento, mas que generalize, né, para toda a classe.
e eventualmente a decisão ela se torne ampla, né? Então, assim, a gente temos uma pauta também junto ao Congresso Nacional, a defesa dos projetos importantes para a nossa classe e para a sociedade. A gente sempre busca realmente esse interesse social. Eu vou trazer aqui um ponto importante, Rosângela, que recebemos hoje essa notícia maravilhosa, esse presente para os corretores. Eu fui buscado, né, por um profissional de Picos, corretor de imóveis, que todos os dias eu recebo muitas mensagens, muitas demandas, mas essa específica a gente realmente lutou, junto ao Tribunal Regional do Trabalho, 22ª Região, aqui no estado do Piauí. E lá no Tribunal do Trabalho, esse corretor de Picos alegava que as avaliações e a venda dos imóveis, que eventualmente os devedores da Justiça Trabalhista tinham seus imóveis leiloados. E essas vendas elas não eram realizadas por corretores de imóveis, eram realizadas por leiloeiros, tá? Então, e as avaliações. Então, a gente fez um pleito, apresentamos a nossa proposta, os argumentos, foram mais 3 meses de discussão, e saiu hoje a decisão do Corregedor de Justiça obrigando que todas as vendas de imóveis, leilão ou não, venda direta, seja executada apenas por corretor de imóveis. O leiloeiro vai poder olha aí a coisa melhorando, mas ele né? vai precisar se inscrever no CRES Piauí. Então, é mais uma conquista. E é aquela situação. A gente tem essa, tem outras, né? A própria Receita Federal aceita a avaliação do corretor de imóveis quando você precisa avaliar para a Receita. A Caixa Econômica está vendendo imóveis adjudicados através do corretor de imóveis. Uma busca constante, Rosângela, para você ter ideia também, é que as avaliações da Caixa seja realizada também pelo profissional imobiliário, possa ser realizada pelo engenheiro, pelo arquiteto, mas que os corretores também são profissionais aptos para realizar essa avaliação. E assim, a gente vai conquistando nosso espaço, vamos em busca, novos pleitos vão surgindo, e a gente precisa estar sempre, né, fazendo o que a gente está aqui nesse momento, reverberando o nosso direito. Não podemos nunca deixar de defender a nossa classe. Olha, quero agradecer ao doutor Henrique, doutor Pedro, ao Cresce, a todos que participaram dessa live. Eu quero provocar outras lives, vamos aí combinar em outro momento, porque é o momento que a gente pode sim crescer bastante juntos e pode sim elevar a nossa profissão. Então, agradeço a todos a presença e muito obrigado. Eu acho que foi super válida a nossa conversa, tá? Boa noite a todos que participaram. Não deu para a gente olhar as respostas, perguntas, porque como estava Foram muito... muitas, né? Na verdade, assim, foi muita coisa que a gente conversou, eu até agradeço a que todos. estava aí já pautado, mas que a gente não conseguiu evoluir junto com as perguntas. Doutor Henrique, muito obrigado. Rosângela, muito obrigado por esse espaço. Que você precisar, disponha sempre, do mesmo jeitinho que era com Nogueirinha, né, que é o meu pai, estou aqui à sua disposição, e de todos os corretores de imóveis, meu amigo Danilo, Lina, Paulinha, que foram os últimos aqui que comentaram que eu consegui ver. Não posso deixar de registrar também as mensagens. Doutor Henrique, muito obrigado. Muito obrigado. Estou à disposição do Cresce, quando precisar de mim, de alguma coisa de palestra, para os meninos novos, eu estou aqui, tá? Inclusive, a Raquel me convidou, mas eu estou com a agenda lá para São Paulo. Boa noite, gente. Não, mas vai ter outro por estar aqui. Obrigado, minha amiga. Vou deixar até mais. gravado tchau. essa live, tá? Vou deixar gravado, que é pra gente deixar para mais gente ouvir depois. Assistir. Replicar. Boa noite. Tchau. Até mais. Boa noite.